Muito boa noite. Hoje o tema que me foi proposto falar-vos é sobre mediunidade. Acho que é um tema muito interessante e para que eu possa mais ou menos saber por onde me guiar, eu gostava de perguntar se os presentes já são habituais cá na casa, se este tema já é-vos familiar. Nunca sabemos, não é? Há sempre coisas novas para podermos aprender. Isso. E antes de chegarem à casa espírita, já sabiam o que era mediunidade ou já tinham ouvido falar sobre mediunidade? Não? E a irmã lá atrás? Já. Ok. Sem dúvida, mediunidade é uma capacidade que muitos desconhecem que nós, seres humanos, podemos ter. Para nós espíritas, é uma capacidade bem conhecida e que, de certa forma, é uma bênção, porque é através da mediunidade que as mensagens de alento, de conforto, ensinamentos importantes chegam até nós. Precisamente através do médium, a pessoa que faz a ponte entre nós, seres humanos aqui a viver na Terra, e os espíritos benfeitores que se encontram na pátria espiritual. Para nós, espíritas, que sabemos dessa importância, se calhar o nosso sonho é que um dia possa haver nas escolas, se possa falar sobre mediunidade. Até porque nós sabemos que quem tem essa capacidade e de uma forma mais acentuada, se não estudar, se não se predispuser para se doar ao outro, poderá ficar doente ou surgir uma série de complicações na sua vida. E maior parte das vezes assim acontece por desconhecimento, porque a pessoa não sabe que tem essa capacidade. Pronto, então eu gostava de iniciar por vos falar da definição que Allan Kardec, no livro dos Médiuns, nos diz. E a mediunidade é a capacidade de percepção e sensação, de qualquer grau, da influência dos espíritos à nossa volta. Ou seja, todos nós a possuímos, mas em diferentes intensidades. E é precisamente esta diferença entre o grau e a intensidade daquilo que se sente que diferencia os médiuns. Ora, os médiuns não são nada mais do que pessoas que conseguem sentir e experienciar a realidade espiritual. Ou seja, para além destas paredes, para além daquilo que os nossos olhos materiais nos mostram. Através dos seus sentidos físicos. Interessante, não é? Através dos sentidos físicos do médium é possível haver a comunicação dos espíritos que se encontram no mundo espiritual, ou seja, o mundo extracorpóreo, e dar-se então a comunicação deles conosco. Ora, alguma dúvida até aqui? Acho que isto já é por nós todos conhecido. Agora, acontece, e olha, assim comparando, é como os médicos. Os médicos tiram o curso e depois têm que escolher a sua especialidade, não é? Ortopedistas
e mesmo dentro da ortopedia são mais especializados ou o pé, ou o joelho, ou a nível do ombro. Estou-me a lembrar deste exemplo para vos dar. O mesmo acontece com os médiuns. Os médiuns, para além do grau e capacidade, portanto, e intensidade da sua capacidade, existem diversas maneiras de revelar essa mesma da manifestação se dar. E eu gostava aqui de falar sobre isso porque acho que é importante e não sei se conhecem todas as formas que a mediunidade se pode manifestar. Então começamos por falar sobre a mediunidade de efeitos físicos. Alguém já ouviu falar? Então, a mediunidade de efeitos físicos é aquela que o médium consegue produzir fenómenos materiais, como, por exemplo, movimento de objetos, ruídos, ou seja, a manifestação não se dá pelo corpo do espírito, mas ele tem, portanto, o que nós chamamos de... Como é que eu vou dizer para vocês perceberem? Tem uma capacidade magnética e fluídica que permite aos espíritos que, por exemplo, estiverem presentes, consigam, por exemplo, manipular ou movimentar ali aquele arranjo de flores. Depois temos os médiuns sensitivos, ou seja, sentem a presença dos espíritos. Ou seja, estamos aqui sossegadinhos e eles sentem, mesmo estando sozinhos, que mais alguém ali está presente. Não os ouvem, não os veem, mas sentem-nos. E então chamamos médiuns sensitivos. Depois temos os médiuns auditivos, tal como a palavra nos diz, são aqueles que ouvem a voz dos espíritos. E depois os médiuns falantes, ou seja, de psicofonia, que transmitem o que ouvem e os espíritos agem através dos seus órgãos vocais. Já se sabe que esta sintonia, antigamente usava-se muito a expressão de incorporação. Era como se o espírito entrasse dentro, ou tomasse conta do corpo do médium e ou falasse, ou se movimentasse, mas já se sabe, porque os estudos estão sempre a evoluir, que essa comunicação, essa aproximação é feita a nível do cérebro. Ou seja, o espírito comunica com o cérebro do médium e depois, consoante a capacidade do médium, conforme eu vos estou aqui a descrever, é dado o fenómeno, ou a manifestação. Depois temos os videntes, que aí veem os espíritos em estado normal. Eles podem eu posso estar aqui e, se eu tiver capacidade, por exemplo, ver um espírito sentado ali ao lado da irmã Virgínia, se tiver essa capacidade. Ou também pode acontecer em estado sonambúlico. O que é o estado sonambúlico? Vocês sabem? Quer dizer, irmã Virgínia? É o que nós chamamos, quando nós estamos a dormir, dá-se a emancipação da alma, ou seja, o desdobramento, o espírito desdobra-se do corpo, permanece ligado ao corpo, mas
ganha uma liberdade totalmente diferente de quando estamos acordados. E aí é possível também dar-se a comunicação, um espírito utilizar-se do médium para se comunicar. Mas isso, para vocês perceberem melhor, vamos especificamente falar dos médiuns sonâmbulos, precisamente, e aqui Allan Kardec já nos consegue explicar a diferença do que é um sonâmbulo e do que é um médium. Portanto, quando estamos no estado sonambúlico, nós agimos por influência do nosso espírito, não é? Às vezes temos amigos ou familiares, penso que já, não sei se todos já ouviram esta história, de pessoas que se levantam enquanto estão a dormir, às vezes até abrem a porta, fazem uma série de coisas e depois não se lembram no dia seguinte. Neste fenómeno é a ação do espírito da pessoa que está sonâmbula. E o que é que acontece nesse estado? A pessoa vê, ouve e percebe além dos limites dos sentidos. Isto porquê? Porque está afastado do corpo. O nosso espírito, quando está, portanto, nós estamos acordados em estado de vigia e estamos, portanto, é uma ligação, o nosso espírito perde parte da sua percepção. Quando dormimos, como ele se expande, ou seja, quem se expande é o nosso perispírito, que é o cordãozinho umbilical, que nós dizemos que é o cordão umbilical que liga o corpo ao espírito, ele emancipa-se e ganha toda uma dimensão e uma visão diferente. Portanto, o que o sonâmbulo está a ver, e que nós vemos o sonâmbulo a falar, a fazer, nós não vimos, mas o sonâmbulo está noutra dimensão diferente do quarto ou da casa e, portanto, faz a sua vida perfeitamente normal. Por isso é que se explica que quando alguém está nesse estado, não se deve acordar. Deve-se tentar levar a pessoa a voltar a dormir, mas não se deve acordar abruptamente, porque se pode acontecer o desligamento do espírito ao corpo. É preciso muita atenção a isso. Portanto, eles também nos dizem, os espíritos também nos dizem, e através de Allan Kardec, as suas ideias são mais justas e os seus conhecimentos mais amplos. Porquê? Porque a sua alma está livre, vive por antecipação a vida dos espíritos. Ou seja, quando estamos no estado, e, aliás, todos nós passamos por isso todas as noites. Acontece que nós, os comuns mortais, não nos lembramos, mas quem tem esta capacidade sonambúlica também não se lembra que esteve sonâmbulo, mas movimenta-se e faz outro tipo tem outra dinâmica. Então, para que percebam, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, apesar de conseguir ter uma visão mais ampla. O médium exprime o pensamento de outro espírito, de outra inteligência. Então, o espírito pode-se comunicar através do sonâmbulo. Este estado facilita a comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e descrevem com a mesma precisão dos médiuns videntes. Podem conversar com ele e transmitirem-nos o seu pensamento. E eu encontrei um exemplo que achei muito interessante para vos trazer, para conseguirem perceber melhor todo este mecanismo, que nos relata de um rapaz de 14 anos, com pouca instrução, e em estado sonambúlico, ele conseguia diagnosticar e tratar pessoas que estavam doentes. No entanto, quem prescrevia os remédios, ele dizia que era o seu anjo doutor.
Ele diagnosticava e orientava, mas depois a parte do receituário já era o seu anjo doutor, já era o espírito que fazia equipa com ele. Então, quem via e diagnosticava a doença era o seu próprio espírito, o médium que estava no estado sonâmbulo. Mas a indicação dos remédios era feita por outro espírito. Portanto, ele sozinho era sonâmbulo. Assistido pelo seu anjo doutor, era médio sonâmbulo. Assim conseguem perceber aquilo que nós estamos a tentar explicar-vos. Estejam à vontade, se não entenderem alguma coisa, estejam à vontade. E exatamente. E é isso mesmo. Correto. Exatamente. Certíssimo. Portanto, eu, assim, para resumir, eu sou sonâmbulo, é o meu espírito que se manifesta. Se depois, mesmo no estado sonâmbulo, eu transmito informações dos espíritos, então aí já sou médio sonâmbulo, certo? Pronto. E isto para vocês perceberem melhor, nesse estado sonâmbulico há uma maior predisposição para que os espíritos interajam connosco, porque lá não estamos tão ligados ao nosso corpo físico, estamos mais livres e é muito mais fácil que se dê a comunicação. Agora passemos aos médiuns curadores. Certo. Isso agora é assim, posso ter, mas a sua casa não tem ninguém, está tudo em silêncio, a rua também está... Provavelmente o seu espírito está-se a desdobrar e ainda sem se desligar por completo, já está a vivenciar, portanto... Pois, porque nós não nos desligamos no imediato. Às vezes estamos ali entre a vigília e o sono. Mas o espírito já está em expansão e então já deve ali ouvir algo que se está a passar no ambiente espiritual e traz essa recordação. Mas como também ainda não se desligou por completo, desperta e volta outra vez. Não. Isso não. O médio auditivo está vigilante, não está sonâmbulo. Não está sonâmbulo, entendem? E toda esta explicação que eu vos estive a fazer foi para os médiuns que consideramos sonâmbulos. E expliquei-vos o que é o estado de sonâmbulo, para que percebessem a diferença de um sonâmbulo e de um médium sonâmbulo, certo? Pronto. Então, passando para os médiuns curadores... Estes têm o dom de curar por simples toque, olhar, gesto, sem nenhuma medicação. E eu tirei aqui umas notas que eu gostava mesmo de vos ler, para que não percamos as ideias bases. Portanto, o médium que tem a capacidade de curar. Nós... encarnados, todos nós temos uma força magnética. E se nós todos quiséssemos e soubéssemos utilizá-la, essa força magnética, em benefício do próximo, poderíamos fazer muitas coisas boas. Por exemplo,
As mães, quando às vezes estão aflitas porque os filhos ou caíram ou estão doentes, vão lá com a sua mãozinha, fazem os carinhos. A força magnética da mãe tem uma capacidade imensa. O amor aliado à nossa força magnética tem grandes capacidades. Então, o mesmo acontece com o médium curador. Porque isto perguntas assim, mas então o médium curador é o espírito que faz tudo através dele? Ou como é que funciona? Portanto, os espíritos explicam-nos que é necessário a força magnética que pertence ao homem, mas que depois ela é aumentada pela ajuda dos espíritos a quem ele apela. Se magnetizadores, portanto, para magnetizarmos, para curar, por exemplo, pedimos a presença de um bom espírito para ajudar e ele vai aumentar a força e a nossa vontade e a potência do nosso magnetismo, que é nosso e é físico, material. Portanto, ele dirige os nossos fluidos e lhes dá as qualidades necessárias. Por isso, quando estamos no momento do passe ou da fluidoterapia, a importância de entrarmos em prece, em concentração, para que tudo esteja num ambiente apropriado, para que então venham os espíritos intervir através dos médiuns. E depois Allan Kardec ainda faz uma pergunta muito curiosa, que é, então, mas há os magnetizadores que não acreditam, ou seja, ajudam, tratam das pessoas, mas sem terem noção da vossa existência. E eles respondem, e porventura acham que nós só vamos atuar quando nos chamam? E dizem, os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos espíritos bons, mesmo que os magnetizadores não solicitem a nossa ajuda. Todo homem que aspira ao bem o chama, sem o perceber, da mesma maneira que pelo desejo do mal e pelas más intenções chamará os maus. Isto é extremamente importante. A capacidade, nós termos a consciência da nossa capacidade magnética e como canalizá-la. Tal como os benfeitores vêm em auxílio para ajudar, se também não tiver, às vezes, aqueles pensamentos menos positivos, ou de inveja, ou de zanga, ou de raiva, lá vem a equipa também que pensa da mesma maneira e se afiniza e às vezes vai aumentar a projeção magnética. E isto não só é importante para quem tem mediunidade, como para todos nós, porque ao fim e ao cabo, e também sabemos, os espíritos também nos dizem que todos nós somos médiuns, cada um à sua proporção, não é? Agora, estes tipos de mediunidade que eu tive aqui a descrever já são realmente de médiuns que têm um grau mais amplo e vêm realmente com todas estas capacidades. Depois temos os médiuns pneumatógrafos e os psicógrafos. Os pneumatógrafos são aqueles que é muito rara esta capacidade, é aqueles que conseguem a escrita direta, sem os espíritos se utilizarem da mão do médium. Portanto, portanto dá-se a escrita no papel sem a interferência da mão do médium. Ou então os psicógrafos, penso que já, ou os escreventes, que penso que já são conhecidos pela maioria, que são aqueles que se concentram e se disponibilizam para que os espíritos venham escrever através deles.
ou uma mensagem de um ente querido que já partiu, ou os livros que nós podemos encontrar maravilhosos com histórias e ensinamentos que nós nem fazíamos ideia, não é? Lá do outro lado, de colónias, de pessoas que desencarnaram e que nos contam como é que é do outro lado. Portanto, é através deste tipo de mediunidade. E a psicopitografia. Não sei se já todos tiveram a oportunidade de assistir à pintura mediúnica através do Florencio, e até temos aqui uns quadros à frente, que é precisamente os espíritos pintam e desenham através do médium. É lindíssimo, é um trabalho lindíssimo e notável, porque eles pintam muito rápido, e já há cientistas que estão a estudar o fenómeno, inclusive o Florencio também já participou de estudos para que conseguissem perceber como é que esse fenómeno se dá, porque é assim, quem é médium sente, vê, ouve e sabe que são seres do outro lado, mas os cientistas, e desde o século XIX que a mediunidade é estudada, os cientistas ainda não conseguiram quantificar nem comprovar que estes fenómenos se dão por interferência de espíritos, não é? Nós já sem corpo. No instante, e para poder concluir a palestra de hoje, vou-vos só aqui falar de um estudo que eu encontrei e que achei muito interessante. Portanto, uma pesquisa que foi feita em 2011 e 2012 na Universidade de Aachen, na Alemanha, que examinou o cérebro de 8 médiuns. E então, o que é que eles concluem? Que durante o transe, quando nós demos o transe, é o momento em que se dá a comunicação do espírito, seja o médium ver, seja ouvir, seja falar, seja escrever, seja que tipo for o fenómeno. Então, durante o transe existem mais áreas ativadas relacionadas ao sistema perceptível. O que é isto, sistema perceptível? Das nossas vivências reais, as sensações, e isto são áreas mais atrás do cérebro. Isto para quê? Isto, como diz a pesquisadora, ela é brasileira, mas estava na Alemanha, portanto, para fazer o doutoramento, e lembrou-se de fazer esta pesquisa mais outro colega alemão. Isto contrapõe o quê? Que muitas vezes pensam as teorias de que o médium, isto pode ser a imaginação do médium, isto pode ser alguma perturbação psicológica. Claro que temos sempre que verificar tudo, porque pode sim, senhora, não é? Mas há muitas situações, e nós conhecemos imensos históricos e documentários de médiuns que realmente as manifestações se dão e são reais. Então, eles dizem que, portanto, eles concluíram que quando o médium está em transe, as áreas mais atrás do cérebro é que estão mais ativas. E as áreas da frente do cérebro é que têm a relação com a imaginação, a criação de ideias e construção de pensamentos. Ou seja, o que é que a investigadora nos diz? Eu não posso ainda dizer-vos que o médium está sob o efeito de um ser espiritual, de um espírito, mas pelo menos já conseguimos quantificar e detectar qual a zona do cérebro que está mais ativa. E, efetivamente, não é o que está relacionado com a imaginação, com a criação e com a construção dos pensamentos do médium. Portanto, já começamos aqui
a ter algumas luzes e possivelmente daqui a mais algum tempo acho que vamos chegar, devem com certeza surgir mais estudos que comprovem realmente esta capacidade maravilhosa que, quando é posta em prática e em prol do próximo, nos traz, é de uma beleza muito grande. E então agora termino mesmo deixando o exemplo de Francisco Cândido Xavier e deixando-vos qual realmente é o objetivo e porquê que existe mediunidade, que eu acho que isso é que é o mais importante. Os espíritos não dão aos fenómenos físicos a mesma importância que lhes atribuímos. Nós, como ainda somos seres materializados, para nós muitas vezes ainda é importante vermos o fenómeno, como por exemplo a pintura mediúnica, vermos ali o quadro ser pintado em 2, 3 minutos. Isso para nós é importante, mas para os espíritos o fenómeno não é isso que é o importante. Eles interessam-se mais pelas manifestações inteligentes destinadas à transmissão de mensagens ou à conversação esclarecedora. Os fenómenos impressionam e servem muitas vezes para despertar o interesse pelo conhecimento e o estudo da espiritualidade. Mas o que realmente interessa são as consequências morais e espirituais que as mensagens que os espíritos nos trazem possam atuar em nós e no nosso crescimento e na nossa melhoria na nossa vida. E então eles dão o exemplo de Francisco Cândido Xavier, que era dotado de excelentes faculdades de efeitos físicos. É engraçado que há portanto, fotografias ainda desta fase da mediunidade do Francisco Cândido Xavier, mas depois, por instrução dos seus guias, ele aplicou-se especialmente à psicografia, porque é através dos livros, das cartas das mães, das cartas dos filhos para as mães, foi realmente aqui que a sua mediunidade teve uma grande expressão e nos deixou um legado notável. Portanto, sim, é importante o fenómeno, mas não é esse o objetivo da mediunidade. O objetivo de nos chegar, portanto, as comunicações espirituais é para o nosso crescimento moral, espiritual e para que possamos abrir, lá está, para podermos passar a ser mais sonâmbulos, não é? Termos uma visão espiritual mais expansiva do que às vezes ainda tão fechada, não é verdade? Grata pela atenção, espero que tenha conseguido trazer aqui algumas ideias, algumas novas e há sempre histórias sobre qualquer tema e que possamos realmente confiar sempre nas comunicações que nos chegam e que são tão importantes para o nosso crescimento. Muito obrigada pela vossa atenção.